Olá, consciência! Como que vocês estão? Gente, eu gostaria aí de falar hoje sobre a divindade que mora na individualidade, né? E para isso aí eu vou dar um exemplinho que aconteceu aqui. Eu estava, depois de ter feito minhas práticas espirituais, né? Minhas meditações ali, fiz minha contemplação com o divino e estava terminando um assuntinho ali de um vídeo, né, com um tema bem espiritual. Aí, né, nisso veio na minha mente, eu falo, nossa, é diferente. Aí eu já comecei, é diferente, vem com a gente, quero ver geral pirar. E dançando ali, né, dando meu rebolado. E por que eu tô contando essa história, né? Não só essa história, como eu também vou contar outra para entrar nesse assunto da divindade que mora na individualidade. Eu às vezes faço yoga, né? Hoje em dia, né, gente? Hoje em dia. E quando eu faço certas poses, que dá uma abertura aqui, né? Empina a bunda, eu já começo a rebolar ali e contemplar, sabe? Para mim isso não é errado, não entra nesse lado. Mas por que eu estou falando disso, gente? Porque a divindade, ela mora na individualidade, né? Cada ser é individual, ele é único. Até mesmo os gêmeos aí, se você analisar, observar, eles vão ter alguma coisa diferente. Porque Deus, o divino, seja lá aquilo que você acredita, ele não faz cópias, né? Quem copia somos nós. E o que é a cópia, gente? A cópia é você sair da individualidade. E é justamente isso. Isso vem do que o divino me criou, né? Desde criança, não foi depois de grande, gente. Nem mesmo depois de saber o que era ser gay, né? Essa referência aí que eu tive depois que eu cresci. Não, desde criança eu sempre gostei de rebolar. Rebolar para mim sempre trouxe alegria. E depois que eu entrei, né, nesse mundo espiritual, eu não comecei a buscar o meu autoconhecimento, porque autoconhecimento é você auto se conhecer, né? E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a copiar aquelas pessoas que estavam ali representando o que é ser espiritual, né? Então, de certa forma, eu deixei essas coisas de lado. Eu deixei de ouvir funk, apesar de que o funk que eu escuto, gente, eu não gosto desses funk onde os caras colocam as mulheres lá embaixo, sabe? Mas também não vou negar que eu amo um funk onde a mulher coloca o cara lá embaixo. Assis, isso é certo? Não, gente, eu não acho que é certo, mas eu acho que é assim, a gente não pode combater uma coisa com o outro. Isso eu acho que é o correto, mas eu sou uma pessoa 100% certa? Não. Então, eu não tenho que ser perfeito. Eu gosto porque a gente vive um patriarcado, né? E eu sei que a gente não vai mudar esse patriarcado, lógico, colocando as mulheres colocando o cara lá embaixo. Não acho isso. Mas eu gosto, é minha individualidade e... Mas, enfim... E depois dessa vida espiritual, eu deixei tudo isso de lado, né? Eu deixei de lado e busquei a me moldar através daquilo que era correto, né? O que isso aconteceu? Isso me trouxe um peso, isso... Sei lá. De certa forma, me levou... Sabe, o mesmo buraco da onde eu tava depois da espiritualidade, né? Porque aquele buraco que eu tava ali, muitas vezes usava droga para suprir esse vazio, era justamente essa falta de mim, né? Essa falta da minha divindade interior. E depois de ter despertado, né? Ter buscado basicamente a ser uma cópia de outros mestres, outro guru,
Até mesmo, gente, Jesus Cristo, assim, que os mandamentos dele é uma filosofia incrível de vida. Mas é aquilo, ele fala, o que ele fala não é para você buscar ser igual a ele. Se o divino fez você como fez, por que você quer ser uma cópia? E, gente, não é só uma falta de amor próprio, não, sabe? Isso para mim, ela é a pior coisa que você pode fazer para Deus, para o divino, seja lá aquilo que você acredita, né? Não quero impor aqui, porque tudo aquilo que existe só muda o nome, é tudo a mesma coisa. Então, enfim, eu só tenho que dar risada que vocês brigam aí por causa disso. Mas então, gente, é uma falta de respeito com esse ser que te fez. Porque esse ser fez um ser único, perfeito, e você tá buscando o quê? A ser uma cópia? Me diga nessa realidade, o que vale uma coisa única, uma peça única que não existe mais nenhuma dela no mundo? Me fala, qual que é o valor dele aqui na nossa humanidade? Agora me fala o valor de uma cópia. Uma cópia você simplesmente... Ai, gente, é um valor de uma água que a gente bebe. Não que seja desvalorizada, né? Porque se a gente for lá no aeroporto, a água tá bem cara. Mas eu falo assim, é um valor muito acessível. E é isso, gente. É isso que eu estava buscando fazer. Isso que a humanidade, a gente tem buscado fazer, é ser uma cópia. Sabe? Se eu quero ser um ser individual, não tenho que simplesmente ficar copiando ninguém. Gente, autoconhecimento é se autoconhecer. E eu sei porque o meu autoconhecimento tem sido sempre buscar, ler assuntos de mestre, Osho, Jesus, Buda, e vou lá nos assuntos do... Ai, que lindinhos! Os pássaros ali voando. Gente, eles são tão exibidos. Olha como é um ser único, né? Eles vêm aqui, tá vendo, se mostra e vai pra lá. É o jeitinho deles. E por que eu entendo? Porque eu sou geminiano, eu também gosto de me mostrar. Olha, eu tô na natureza, mas eu não vou botar minha roupinha velha. Eu pego o meu melhor casaco, né? Por que, gente? Porque pra mim não importa quem tá me vendo. É minha individualidade. Eu gosto de estar elegante, né? Eu tenho essa essência que ela é mais assim. E eu sempre fui assim desde criança. Gente, por que a minha mãe mais me batia quando eu era criança? Porque eu queria ficar usando as minhas roupas novas pra tudo. E olha a lógica minha. Gente, eu não sei se eu vou morrer amanhã. Então, se eu tô vivo hoje é meu dia especial. E as melhores roupas a gente usa quando? No nosso dia especial. E eu tô aqui vivendo meu dia especial. Pra minha criança interior, isso sempre fez sentido. Essa é minha individualidade. Tem gente que não gosta de usar e tá tudo bem, porque isso não vem da infância delas, não vem da essência delas. E é justamente isso que eu gostaria de falar, porque isso é uma dor minha que eu estou curando. E a cura é isso, gente. Quando algo começa a curar em nós, a gente começa a transbordar, né? O copo começa a ficar muito cheio, e quando o copo começa a ficar muito cheio, começa a transbordar, né? Mas é esse recado que eu gostaria de deixar, né? Uma reflexão. É uma reflexão. Não acredita nas minhas palavras, não acredita em nada o que eu falo, mas observa a sua vida, se para seguir um caminho que você quer, você não está perdendo a sua individualidade. E não fica mal, não se culpe, não entra nesse caminho se caso você esteja perdendo a sua individualidade. Esse vídeo justamente é só para te lembrar que o divino habita na individualidade, né? A divindade, ela mora ali. Você entendeu? Eu comecei a tanto querer fazer academia. E isso começou a acontecer, gente. Demorou 29 anos para mim fazer academia, né? E eu já me cobrava há muito tempo. E depois que eu passei a fazer,
ela me trouxe ali um prazer de estar concluindo algo e isso, só esse prazer, gente, e depois não. E por quê? Porque eu descobri que minha individualidade, eu prefiro acordar todo dia, gente, fazer yoga, vir na natureza, eu caminho de manhã cedo, eu corro e eu acordo exatamente o horário que o sol tá nascendo para ver ele nascer. E sempre foi o sonho da minha vida ir pra praia, ir para tantos lugares, ver o amanhecer do sol, e eu acho que eu só concluí isso umas 2, 3 vezes na minha vida. E agora que eu me conectei com a divindade que mora nessa individualidade, nessa coisa única, de segunda a sexta, o meu dia começa vendo o sol nascer. E é isso, gente. Quando a gente conecta naquela coisa única, né? Nossa, é desse modo que você começa a viver, desse modo. Não que a minha vida esteja perfeita, eu estou num caminho aí de conquistar muitas coisas, né? Mas esse é meu caminho, sabe? Ele sempre foi com dor, agora as coisas estão acontecendo daquela forma que é bom pra mim. Aquela forma que ressoa com o meu coração, aquela forma honrando o divino, essa coisa única, e não buscando ser uma cópia, sabe? Isso tem dado tão certo. É por isso que eu vim aqui transbordar, sabe? Tá tudo bem, gente. A gente vive num mundo de matéria, né? Dinheiro, muitas outras coisas, eles são importantes pra nós. Eu entendo isso. Eles são importantes pra nós. Mas tem um caminho mais leve, um caminho que seja do amor incondicional, né? Porque na maioria das vezes a gente só tá buscando ser melhor porque a gente não ama quem nós é. A gente espera que se a gente for um outro ser, uma outra pessoa, a gente vai se amar. Mas se você tá aí, você virou essa meta ideal dessas redes sociais de produtividade, se isso te levou para você, se esse é quem você é, se te trouxe todo esse amor próprio, sabe? Se quando você não realiza nada nisso, você fica um dia sem fazer nada, você continua se amando, se aceitando. Então, ótimo. Isso é quem você é, mas se você deixa de fazer isso, você se cobra, talvez a felicidade ela só mora ali no fazer aquilo e não no ser. Se você não faz, você não se ama, então você não é. Você precisa fazer para ser, você não é. Porque o ser, ele não precisa fazer. Se eu me amo de verdade, eu não preciso fazer nada. Entendeu? Eu simplesmente amo fazendo ou não fazendo. Mas é isso, gente. Não quero deixar o vídeo longo, porque nós somos preguiçosos, né? Às vezes dá uma preguiça. Só de olhar que o vídeo é longo, às vezes vai mudar toda a sua vida, mas dá uma preguiça. Não que você seja, estou falando por mim, porque é assim, gente. É quem eu sou. Eu tenho essa tendência a ser preguiçoso, né? É por isso que eu não dou um troco nas pessoas, é por isso que eu não sou uma pessoa ruim, rancorosa, porque eu tenho preguiça, sabe? Pra você ter noção, eu termino de comer qualquer coisa, eu corro lavar a louça na mesma hora. E as pessoas falam, nossa, você é disciplinado, você não deixa bagunça, não deixa sujeira. Não, gente, eu só tenho tendência a ter preguiça. Eu sei que se eu não lavar naquele horário, eu não vou querer lavar depois. Aí vai ficar 2 dias um copo lá no meu quarto, 3, 5. Isso é autoconhecimento, verdadeiro autoconhecimento. Você autoconhecer, ver essa individualidade, você começa a fazer mudanças positivas, porque você conhece ali, né, gente? Mas é isso. Bom, se você chegou até o final do vídeo, deixe seu joinha, gente, que o YouTube entende que isso é um assunto muito bom e ele vai entregar para mais pessoas. E se você quiser deixar o joinha ou não, eu também não me importo, gente. Estou fazendo o vídeo para transbordar aquilo que tá dentro de mim. E assim que eu terminar esse vídeo já vai ser suficiente, mas se tocou seu coração, você entende que é algo de valor, então deixa aí o seu joinha, né, gente? E até o próximo vídeo. O Deus que está em mim sauda e honra o Deus que habita em vocês.